Seja muitíssimo bem-vindo, caro estudante da Escola Consciência Solar, à nossa primeira aula de Tarosofia Simbiótica com o tema especial de Hecate, a Rainha das Encruzilhadas. Então, gente, você que está chegando pelo YouTube, está assistindo essa aula na gravação depois, aproveita para já se inscrever no canal, para a gente poder expandir aqui a mensagem. Não esqueça de deixar o seu joinha e também deixar o seu comentário aqui, que fortalece muito aqui o trabalho do Instituto. E simbora, que tem muito estudo para a gente fazer. Esse é o primeiro. Acho que, meu amor, por você já é, acho que a 21ª vez que eu estou fazendo algo pela primeira vez, né? É alguma coisa desse tipo, assim, algumas versões. Eu queria te agradecer imensamente por essa oportunidade da gente sempre se reinventar e sempre aprender. E para mim, assim, eu sou o maior fã. Prazer enorme estar aqui como professor Vari, mas também como aluno dessa professora maravilhosa, que é a chave aqui dessa escola e desse instituto. Verdade. É isso. Bom, acho que essas são as informações gerais do YouTube. Então, quem somos nós que estamos aqui nesse momento, dando a cara a tapa para falar de uma coisa nova e poder co-criar uma nova realidade junto com vocês? Então, estamos aqui, Vari e Fari, o Rian e Suelen também, como nossas mães nos chamam, nos chamavam. Gente, a gente hoje mora e vive no Instituto Escola Consciência Solar, que é um projeto autoral nosso, que envolve o estudo da consciência junto com o estudo da ecologia e o estudo também da medicina integrativa. E hoje esse instituto ele é um instituto de pesquisa que trabalha dentro da pesquisa com os símbolos, na arte sagrada, trabalha também, né, com uma consultoria, uma clínica oracular, onde a gente trabalha os atendimentos. Quem já teve a chance de ter um atendimento com a gente, né, conhece bem a proficiência que hoje o instituto oferece. E a gente produz conteúdo e formação dentro da área da simbologia e do tarô. E hoje também dentro dessa nova área que é a tarosofia simbiótica. A gente é totalmente familiar, nosso instituto é uma extensão da nossa família e mais do que alunos, nós temos aqui nossos amigos, é a nossa comunidade. E a gente acredita muito que projetos como esse, né, têm esse grande papel de conectar essa rede de indivíduos especiais, né, que chegam através aí dessa sincronicidade sagrada para poderem comungar um pouquinho de cultura, de espiritualidade, de bom viver com a gente. Então, além de tudo isso que a gente faz de pesquisa, de bonito, que a gente gosta de falar, nós somos também um espaço aberto. E hoje essa aula está provando isso, né? Sendo uma aula pública, para que todos possam estar, então, usufruindo desse ambiente de acolhimento, de pertencimento, de discussão e de expansão da consciência. Eu acho muito legal quando a gente traz o termo professor e o termo aluno também, porque todo mundo é professor e aluno. E isso que é o interessante da parada. Então, aqui nesse momento, a gente se coloca dentro de um lugar de professor para conseguir trazer para vocês a forma como a gente enxerga, como a gente concebe, como a gente busca viver e experienciar a nossa vida aqui na Terra. Para que, se isso fizer sentido em algum lugar dentro de você, você poder pegar fragmentos disso para poder também construir a sua realidade através de tudo aquilo que você já integra, né, na sua vida, assim. Então, a gente não está aqui como detentor de nenhuma verdade, a gente está aqui como meros aprendizes também, né, do que é se colocar nesse lugar de trazer uma mensagem. E a gente está falando, né, trazer uma mensagem. Que mensagem é essa? Que é de tão diferente assim que a gente tem para trazer? Então, eu gostaria de começar, porque hoje é dia 13 de agosto. E foi muito assim, Um dia especial para que esse projeto desse partida. exatamente, assim, foi tudo muito certo. Acho que esse mês está tudo muito organizado, assim, sistemicamente, né? As energias e todas as coisas que estão acontecendo, assim, os trabalhos. A gente já costuma fazer as nossas aulas aqui de quinta-feira, que é uma data que um dia que a gente vê que o pessoal está mais disponível para participar. Então, a gente já tem esse hábito. E aí, a gente já está, né, no movimento de fazer a cada 15 dias. A gente colocou, bom, vamos fazer a aula no dia 13. E eu já estava sentindo uma conexão forte, assim, sem entender nada disso. Entrei um dia tomar banho e comecei a sentir, assim, a presença de Hecate muito forte. Comecei a cantar para ela no banheiro.
E aí depois saí de lá, conversei com uma amiga, com a Mari, querida, e a gente estava falando sobre a questão do sagrado feminino e tudo mais. Eu falei, caraca, né? Hecate. Aí fui colocar lá no Google, dar um Google para entender um pouco mais e a data também. E aí, de repente, lá, dia 13 de agosto, exatamente o dia que a gente tinha colocado para fazer a aula, eu falei, caraca, a gente vai ter uma aula no dia 13 de agosto. O que é, Hecate? O que esse simbolismo, o que essa deusa está querendo ensinar para a gente? Falei, bom, tô aqui como aprendiz para aprender o que ela tem para ensinar para a gente, o que ela tem para trazer da sua sabedoria, né? E aí a gente começou, então, essa movimentação, que até então, aqui na escola, a gente tinha as aulas de tarosofia. Então, ela já existia, ela já estava acontecendo. Bastante voltadas ao tarô, bastante, e também o professor já sentindo de abrir, né, com relação à astrologia, com relação a outros oráculos também, né, os sonhos principalmente. Então, tinha as aulas de tarosofia. E eu tenho um trabalho, né, uma canalização, que eu chamo de alimentação simbiótica, do qual ela já vem me acompanhando desde 2020 como uma filosofia de vida, do qual eu venho vivenciando e aprimorando, e explorando, e conhecendo, e modificando. E ela tem me aberto a percepção sobre a vida. Então, antes ela começou lá comigo comendo uma melancia. E hoje ela já está muito mais ampliada, né, em percepções a níveis que a gente vai tentando integrar dentro da psicologia, dentro da neurociência, para conseguir trazer comprovações mais científicas. Mas isso é um estudo meu que eu tenho aprimorado. Por isso que eu digo, eu não estou trazendo nenhuma verdade absoluta aqui, eu estou trazendo uma ideia, né, para que dentro dessa ideia a gente também possa complementar e ir transformando ela, né, como até porque é simbiótico, né? Então, simbiótico não é uma coisa fixa, é uma coisa que está sempre ali se movimentando e se complementando, né? Então, a gente vai iniciar essa aula trazendo uma oração para Hecate, antes de qualquer coisa, antes da gente começar a trazer mais conteúdo, que eu já dei uma introduzida aqui, mas antes de trazer mais conteúdo, a gente vai fazer então essa oração, acalmar nossa mente, acalmar nossa fala, porque eu também estou falando meio assim, ó, se deixar vou indo no flow e lá, daqui a pouco vocês não estão nem entendendo o que eu estou falando mais aqui. Então vamos dar uma acalmada aqui, fazer uma oração, né, agradecer essa sabedoria que tanto nos ensina também e para então darmos início à nossa aula. Fechem os olhos. Conectem com a respiração de vocês. Imaginem como se dentro da cabecinha de vocês houvesse um mar e a inspiração de vocês é o movimento das ondas, né? Então você inspira com o movimento da onda e você solta com o movimento da onda, fazendo aquele sonzinho gostoso. Então, podem manter essa respiração sempre que vocês quiserem ao longo da aula, pela força da terra, da água, do ar, do fogo e do éter, que é o espírito sagrado que conecta todos os outros elementos. Nesse momento, abrimos o portal da nossa aula de filosofia simbiótica na força e na proteção do firmamento. Gloriosa Hecate, Senhora das Encruzilhadas, portadora da tocha, mestra da magia e guardiã das chaves, ilumina as sombras do meu inconsciente com a tua luz imortal. Mostra-me o caminho correto no momento da decisão e concede-me o discernimento e a coragem de cortar aquilo que não me serve mais. Tranca as portas da ilusão e do caos e abre os portais da sabedoria, da paz e da clareza no meu coração. Que a tua luz guie meus passos e proteja meu templo interior. Salve, Hecate. Aê, Hecate, ave, Hecate. Então, família, nesse campo ancestral, ativado e protegido e conectado, vamos lá. A filosofia simbiótica, ela é a união de duas pesquisas e duas filosofias de vida autorais que vêm do meu processo de autoconhecimento, de individuação e do processo dela. Então, a gente hoje está dando um passo que começou num sonho há muito tempo atrás, que é não só uma união, né, de corpos, não só uma união de família, mas uma união profissional e uma união de estudo, e agora também uma união de metodologia, né, que tem sido esse relacionamento para a gente, né?
Então, hoje, assim, é um degrau a mais que a gente sobe dentro dessa união e dessa potencialidade que representamos juntos. E eu espero que faça muito sentido para vocês. Vamos lá, lembrando que é totalmente inédito tudo que está acontecendo aqui, certo? É isso. Perdoa a gente que a gente é humano. E estamos aqui, né, humanos, estamos aqui dentro da nossa vulnerabilidade também. Então, eu vou começar trazendo um pouquinho aqui do meu processo com a alimentação simbiótica, e eu acredito que muitas pessoas que estão aqui hoje já tiveram a conexão com esse ensinamento de alguma forma dentro dos meus processos de aprendizado também com a alimentação simbiótica. Essa filosofia de vida, ela começou na minha vida em 2020, exatamente na pandemia. Que um dia eu estava aqui em casa e de repente passou um caminhão na frente de casa e era um caminhão vendendo melancia. Aí eu falei, nossa, eu vou pegar uma melancia. Saí lá fora, peguei a melancia e eu já estava fazendo alguns processos de jejum, então eu passava mais tempo em jejum, estava aprendendo sobre a alimentação crudívora, então eu estava bem vivendo dentro de uma bolha mesmo de veganismo, vegetarianismo, crudivorismo, jejum e tudo aquilo era o que eu estava vivendo naquele momento da minha vida, assim. Aí fui lá, peguei a melancia, sentei no sol, cortei a melancia no meio, peguei uma colher e comecei a comer a melancia. E de repente, aquela melancia, eu na força da melancia ali, de repente aquela melancia começou a conversar comigo e eu comecei a escutar aquela melancia falando. E eu ali na minha consciência, né, e a melancia conversando comigo. E ela começava a me mostrar e me ensinar que tudo aquilo que nós comemos, né, tem uma energia, tem uma informação. Então, tudo que a gente coloca para dentro da nossa boca tem uma informação. E eu falei, caraca, qual a informação dessa melancia? E eu comia ela e eu começava a ver árvore, eu começava a ver natureza e pastos, e começava a ver coisas assim, né? Sentindo a terra, e fui indo nessa visualização. Eu falei, caraca, nossa, essa melancia, ela é bem, né? Tem uma energia positiva aqui. E eu comecei a imaginar, dentro desse processo, como que seriam outros alimentos. Quando a gente pega um alimento completamente industrializado, por exemplo, que passou pela mão de várias pessoas, nem sabe como que aquilo foi produzido de fato, e aí você come aquilo, qual que é a energia que aquilo traz? Será que aquelas pessoas que estavam produzindo aquele alimento, qual é a energia que aquelas pessoas estavam? Será que elas estavam na pressa de superprodução e aquele alimento está carregando também aquela informação? E eu comecei a me fazer esse questionamento. Eu falei, caraca, é claro. Porque tudo que existe é composto por átomo. E cada átomo carrega uma informação. Tem uma mensagem. A partir do momento que eu pego isso e eu trago isso para dentro de mim, eu consumo isso, essas informações vão para dentro do meu campo vibracional. Isso daí tem energia, tem informação. E está dentro do meu campo vibracional. Eu falei, nossa, isso daí. Eu falei, o que eu faço com essa informação agora? Só que naquele momento eu ainda não tinha tanta instrução. Eu estava vivendo dentro de uma bolha, literalmente, né, com relação à alimentação, e eu entrei num extremismo do processo de purificação, digamos assim, aonde só podia isso, só podiam alimentos que vinham direto da terra. Ah, eu não podia mais comer tal coisa. Fui para uma restrição extrema na minha vida. E não pode, não pode, não pode, não pode, e fui entrando naquele não pode, e aí tinha os momentos aonde? Aonde eu tinha desejo, aonde eu tinha vontades. Só que eu estava falando sobre aquilo que eu tinha entendido. Nossa, eu conheci uma coisa, eu estou falando para as pessoas sobre isso, então eu tenho que viver isso integralmente. E aí tinha horas que me dava uma vontade de comer um bolo, que me dava uma vontade de comer uma pizza, que me dava uma vontade de comer um lanche, e eu ficava, pegava o chicotinho e ficava, não, mas eu não vou fazer isso, eu não posso. Isso é muito ruim, eu não vou fazer isso. E ficava demonizando aquilo como se fosse a pior coisa do mundo. Álcool, nossa, vinho, cerveja, não, essas coisas não, isso polui, eu não quero, eu não quero. E entrei num sensacionalismo gigantesco ali dentro de mim. Até que chegou o momento aonde eu já não conseguia mais segurar aquilo. E aí veio o primeiro pedaço de pizza. Nossa, depois de tudo aquilo, tá bom, vou comer esse primeiro pedaço de pizza, mas ninguém pode saber. Meu Deus, eu tô falando sobre isso. Se alguém souber que eu tô comendo esse pedaço de pizza, se alguém souber que eu tô pedindo lanche, meu Deus. E eu comecei a entrar numa noia, assim, com relação às pessoas de fora. Eu tô falando, eu tô pregando para as pessoas que eu só como frutas e vegetais. E se elas souberem que eu tô comendo pizza, o que que vai ser de mim? E eu carregava aquela máscara. Nossa, e aquela máscara me doía.
E eu tinha que sustentar aquilo todos os dias. Até que a vida veio me trazendo muitos ensinamentos dentro disso. Vieram processos de onde eu fui limpar os karmas ancestrais. E através desse processo de limpar os karmas ancestrais, fazendo a recitação do sutra, eu comecei a ouvir a respeito da purificação dos 6 sentidos que eles falavam. A purificação dos 6 sentidos, eu falava, caraca, o que é isso, purificação dos 6 sentidos? Até que fazendo essa recitação do sutra, chegou um momento que eu entendi. Cara, a gente não está se alimentando só pela boca. Como eu posso ficar falando por aí que a alimentação é só pela boca, que você não pode comer carne, que você não pode beber, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo? Como eu vou ficar falando tudo isso? A gente não está se alimentando só pela nossa boca. A gente está se alimentando pelos nossos 5 sentidos físicos. Eles estão trazendo informação para a gente a todo momento. Então, a nossa visão, que está aí relacionada, né, dentro dessa metodologia, a nossa visão que está relacionada ao nosso órgão, né, ao nosso olho, a nossa audição, que está relacionada à nossa orelha, o nosso olfato relacionado ao nosso nariz, o nosso paladar relacionado à nossa boca, o nosso tato, que é, então, né, a pele, que é esse grande órgão, maior órgão do corpo humano, que é a nossa pele, e é o nosso tato, é por onde a gente está sentindo todas as coisas, né? O que envolve tudo, assim. Esses 5 sentidos, eles funcionam como se fosse uma antena. Por que uma antena? Porque eles estão captando informações a todo momento, de forma consciente ou inconsciente, mas eles estão captando informações. O que você está assistindo a todo momento? Ah, acordei de manhã, já comecei a rolar o feed no Instagram, já estou vendo notícias, já estou... Aquilo dali, você começa a assistir aquilo dali, aquilo já vai começar a gerar umas emoções dentro de você. Aquilo já está entrando pelo seu sistema, pelo seu sentido. Então, você já está sentindo algo aqui dentro de você. Aí você começa, vai para o seu trabalho, de repente começa a ouvir um fulano falando mal do Bertrano e já está ali na sua cabeça. Quando você vê, você já está até falando junto e já está envolvido naquela situação e tudo mais, e aquilo vai te drenando sua energia. E aí, de repente, você sai no seu horário de almoço e você passa na frente de uma lanchonete, aquele cheiro maravilhoso, você não se aguenta, e você vai lá e aí você come aquilo que está te chamando, né? Está te trazendo desejo, assim. E aí você vai lá e consome. E quando você vê, você está vivendo uma vida completamente no automático, sendo influenciado pelo marketing, porque sim, o marketing sabe que a gente está captando informações pelos nossos sentidos. Então, eles usam da cor, eles usam de cheiros, eles usam de imagens, dos símbolos, eles usam de tudo para poder atrair a nossa atenção. E para gerar o quê? Gerar estímulos na gente. Então, eles sabem disso. E a gente está o tempo inteiro no mundo captando um monte de informações. E aí eu fui tentando entender um pouco mais sobre isso. E eu ainda digo, isso ainda é algo que está em estudo. Então eu fui tentando entender um pouco mais de como funcionava. Eu falei, beleza, certo. Então a gente recebe as informações pelos nossos sentidos. E essas informações, elas são enviadas para onde? E eu comecei a me questionar para onde que essas informações vão. E por muito tempo eu não tinha essa resposta concreta, não tinha algo que eu falasse, nossa, é isso. E eu posso dizer que hoje talvez eu tenha o que se chega mais perto do que eu posso dizer, caraca, isso daqui faz muito sentido. E se faz sentido para mim, eu tenho certeza que uma outra pessoa vai ouvir também vai fazer sentido para ela. E é assim que eu vou experienciando e que eu vou testando essa metodologia na minha vida e na vida dos demais. E aí eu comecei a entender da onde que vinha. Então, a gente capta pelas nossas antenas dos 5 sentidos essas informações. Elas são levadas para a nossa mente inferior. Essa mente inferior associada ao que a gente diz aí de cérebro, né? Então, o nosso cérebro ele está captando todas essas informações e está criando coisas ali. Está gerando coisas ali nesse mar assim do nosso inconsciente. Tá cheio de símbolos ali a todo momento sendo emitidos. E quando a gente está com os nossos sentidos intoxicados, quando a gente está escolhendo se alimentar e se nutrir pelos nossos sentidos de forma inconsciente, aceitando coisas que a gente às vezes nem quer mais aceitar, que a gente sabe que está fazendo mal para a gente,
coisas que estão deixando a gente tensos e ansiosos e preocupados, e a gente continua consumindo tudo isso, seja da forma que for, né? A nossa mente, ela vai ficando tipo as ondas do mar, assim, só que muito caóticas. E ela vai ficando toda turbulenta. A nossa mente vai ficando turbulenta. E no momento que a nossa mente inferior, ela fica turbulenta, o nosso ego, né? Ele se identifica com essa mente. Aí ele começa a achar que ele realmente é ansioso, ele começa a achar que tá tudo um caos, que tá tudo uma bagunça, que, nossa, como que eu vou fazer para pagar as minhas contas no final do mês? Ele vai se identificando com tudo aquilo. Vai se identificando com todos os padrões, com todas as crenças, com tudo que está ali. E quanto mais ele se identifica com aquilo, mais ele cria aquela realidade. Por quê? Porque é a mente que está criando a nossa realidade. Só que a mente ali, muitas das vezes, né, ela tá toda distorcida, ela tá toda bagunçada, ela tá toda intoxicada. E com a mente intoxicada, a gente não consegue criar a nossa realidade consciente. Aí as pessoas falam, pense positivo, limpa isso, limpa aquilo, faça dessa forma e faça assim. Só que às vezes a mente está muito intoxicada. E aí não adianta só dar comandos de limpeza. A gente de fato precisa parar e fazer a limpeza dos nossos sentidos, a purificação dos nossos 5 sentidos. Entende? Porque senão você vai ficar o tempo inteiro sobrecarregando a sua mente, limpando sua mente. Limpa o padrão, limpa o padrão. Só que daí você continua fazendo as mesmas coisas, escolhendo as mesmas coisas o tempo inteiro. Escolhendo o que você assiste, escolhendo o que você ouve, escolhendo o que você se alimenta, escolhendo o que você passa na pele, como que você move o seu corpo, se move o seu corpo ou não move o seu corpo. Então, a todo momento você está fazendo essas escolhas. E a gente deveria ter mais consciência sobre isso, porque nós temos o livre-arbítrio. E é exatamente esse livre-arbítrio que dá para a gente a possibilidade de escolher conscientemente o que a gente quer trazer para dentro do nosso campo vibracional. O que a gente quer se nutrir através dos nossos sentidos. Lembrando que a gente está na Terra, não dá para esquecer isso, a gente está aqui na matéria. Então, tem muita poluição de todas as formas rolando. É sinal de telefone, é sinal de Wi-Fi, é satélite, é um monte de coisa que já está rolando, assim. Mas o que está no meu controle? Porque o que está no meu controle, eu posso controlar. Tem coisas que não estão no meu controle, mas eu posso fazer o meu melhor. E isso daí já é o suficiente, assim. Cada um fazer o seu melhor já é o suficiente. Porque aí, no momento que a gente purifica esses sentidos e a gente consegue estar mais tranquilo, a nossa mente, ela se tranquiliza, né? Aquele momento, por exemplo, quando uma pessoa faz uma meditação, ou quando você faz uma prática de yoga e daí você para e relaxa, aquele momento que a sua mente, ela tá só tranquila, assim, que ela não tá pensando no pagamento do boleto que vai ter que pagar amanhã, ela não tá pensando no que vai comer, no que vai vestir, ela não tá pensando em nada disso. Ela só tá ali no momento presente. A mente está pacificada naquele momento, porque os sentidos deu uma pausa. Isso é rápido, gente. Isso é rápido, é um processo rápido. Você fez um pouquinho de uma limpeza ali na sua purificação, você purificou um pouquinho sua visão, você já vai ver o resultado daquilo. Porque essa conexão, né? Essa conexão com a nossa centelha divina, que é essa nossa mente superior, a partir do momento que a nossa mente inferior ela se pacifica, ela acalma, ela se tranquiliza, ela tá ali. A gente se conecta com a presença, com a nossa centelha divina, com a nossa mente superior, com o nosso eu superior, a gente se conecta com essa consciência. E aí a gente começa a criar a partir dali a nossa realidade consciente. Se a gente está nesse estado de presença, e a gente, nesse estado de presença, a gente cria coisas, a gente fala coisas, a gente está criando coisas, criando de forma consciente. E a gente cria das duas formas. Mas ou a gente vai criar a partir dos nossos sentidos purificados e a partir da nossa mente tranquila, ou a gente vai criar, né, a partir do caos, a partir de toda dor e destruição assim que tá, né, que tá gerando na nossa vida, doença, seja lá o que for. E aí, beleza, né? Eu falo tudo isso, tá, beleza. Como você fala tudo isso e agora? Como é que eu vou viver em plena purificação agora na minha vida?
Então, agora eu já não posso mais isso, eu não posso mais aquilo, porque eu tenho que tenho que purificar os meus sentidos. Purificando o que eu estou recebendo. Entendendo, me perguntando. No mínimo, me perguntando da onde que isso está vindo. Isso que eu escolho trazer para perto de mim, da onde que está vindo essa informação aqui, desse noticiário. Esse noticiário é um noticiário sério? Ele passa informações verdadeiras e verídicas? O que eu estou recebendo aqui vai me alimentar do quê? Do que eu vou estar me nutrindo? Então, a gente pensar isso, porque a gente pensando isso e fazendo escolhas conscientes, a gente se conecta com a nossa centelha divina de fato e a gente cocria a nossa realidade aqui na matéria. E isso é o estudo da alimentação simbiótica que vem, né, sendo trabalhado aí nesses anos e que eu sei que ainda é o estudo da minha vida mesmo, mas essa é a mensagem que a gente tem até o momento e que agora se une então com a tarosofia, que o professor vai falar um pouco para a gente também como que foi, né, que surgiu a tarosofia na vida dele e o que isso se liga, como que uma coisa se liga com a outra coisa. Pois bem, muitíssimo bem apresentados. A alimentação simbiótica é uma filosofia incrível, transforma muito a nossa vida. Eu estou vivo junto, né, estudando isso nessa pesquisa junto com a FAO também, então a gente está sempre discutindo e pensando sobre isso. E é incrível ver isso sendo lançado aqui ao vivo, é uma grande vitória, é maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo aqui vai se beneficiar, inclusive, né, quem ficar até o final vai receber uma chave dentro disso. Então, fica aí, você que está no YouTube, não pula pro final não, hein? No vídeo não. Você que está na aula para ficar aqui com a gente, para vocês receberem a chave aí especial. Gente, a tarosofia. Ai, ai. A tarosofia, ela começou na minha vida no momento em que eu comecei a suspeitar que, de alguma forma, parecia que Deus estava querendo falar comigo. Meti a cara na tarosofia e hoje eu digo para vocês o que que é a tarosofia. Gente, a tarosofia, ela é a arte de você interpretar a vida, interpretar os símbolos, dialogar com uma inteligência por detrás da vida, de forma a orientar a você mesmo, de forma que você não precisa que venha ninguém de fora te falar nada. Você vai pegar com a sua própria consciência e você vai conversar ali com a divindade, você vai conversar ali com a inteligência por detrás da vida, e você vai ter autonomia, tanto na sua saúde mental, quanto no direcionamento da sua carreira, da sua vida, dos seus relacionamentos. Então, ela vem para devolver esse poder para a gente, né? A tarosofia ela vem nessa corrente de que tirar o tarô da mesa, tirar o tarô do livro e colocar o tarô na prática, na vida real, como um estilo de vida, filosofia de vida, onde você interpreta, você é um ser intuitivo, você interpreta os seus sonhos, você interpreta todos os outros oráculos conectados. Por que tarosofia, gente? Se é sobre todos os oráculos? Porque o tarô, ele é nosso filho. O tarô é o oráculo mais recente que a gente tem aí consagrado pela humanidade. Ele, né, nasceu ali, né, em 1400, né, o que a gente teve ali, o Marselha. Então é tudo muito recente. Então ele é um oráculo que ele veio e ele bebeu de todos os outros oráculos. Ele bebeu da astrologia, ele bebeu da cabala, ele bebeu do espiritismo, ele bebeu da runa, ele bebeu da bruxaria, ele bebeu de tudo, gente. E virou e conquistou a mídia, conquistou todo mundo. Né? O tarô chegou aonde muitos outros oráculos não chegaram. Então, por isso a tarosofia, porque o tarô media essa simbologia. Mas não é só o estudo do tarô, é o estudo de todos os símbolos. E a conversa de igual para igual com a inteligência da vida, entendendo que nós somos autodidatas e que a vida vem sim com um manual para ser vivida. Nós não fomos largados aqui ao acaso, mas para isso nós precisamos saber interpretar a linguagem primordial que ela conversa com a gente, que são os símbolos e as sincronicidades. E para isso a tarosofia ela está aí disponível para nós. E aí qual é a chave aqui de conexão? Gente, para você pegar o símbolo, acessar o símbolo ele vai chegar para você através dos seus sentidos. Ele vai chegar para você através da sua visão, uma imagem que você vê, pelos seus ouvidos, através de uma oração, de uma música que você escuta, através do seu tato, pelo movimento e a expressão do seu corpo,
Tudo isso é símbolo. Vai chegar para você através do seu olfato, né? Isso é, inclusive, um dos mais primordiais, que você vai conectar com as memórias mais profundas do seu ser. Abre portas muito profundas do nosso olfato, né? O que a gente coloca para dentro do nosso paladar. Tudo isso é símbolo. As palavras que a gente escuta, tudo tem símbolo. Tudo tem símbolo por detrás. E a gente precisa aprender a interpretar os símbolos da vida. A gente sonha símbolo, a gente vive símbolo o tempo todo. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que o tempo todo a vida sempre esteve querendo falar com a gente. A vida sempre teve uma mensagem para passar para a gente. E aí a gente começa a prestar atenção. Só que para a gente conseguir prestar atenção, a gente precisa fazer o quê? Purificar os sentidos para que possamos reconectar com a nossa intuição. Porque o caminho fundamental para a interpretação de um símbolo, na sua profundidade, no seu poder máximo, vai ser a intuição. Vai ser o que aquele símbolo, naquele momento, conecta com você, com a sua vida, com a sua história. E o que aquilo organiza dentro de você. O que aquilo te direciona, o que aquilo ativa em você. Né? Então, a gente vai fazer alguns exercícios práticos que depois vamos sentir um pouquinho disso aqui junto. Né? E para destrinchar mais sobre isso. Para a gente conseguir, então, receber essas informações, a gente precisa estar com a mente serena para a gente poder conseguir conectar com a intuição e conseguir interpretar a vida. Porque quando a gente entende isso, gente, o símbolo ele é incrível, sabe por quê? Porque ele junta tudo. O símbolo ele é educacional, terapêutico, entretenimento, diversão. Ele é tudo junto, ele é interessante, ele é misterioso, ele traz esse mistério para a gente, né? E aí a gente está aqui hoje, né, no dia de Hecate, exatamente para olhar para um dos símbolos que vocês vão ver, um dos símbolos mais antigos da humanidade, uma das divindades mais antigas da humanidade, uma divindade matriarcal feminina que conseguiu sobreviver, né, a todo esse período de desconexão que a gente entrou. Família, respirem fundo e vamos agora comentar um pouco sobre o simbolismo de Hecate. Gente, esse discurso da apresentação da Tarotopia Simbiótica vai ficar 1 milhão de vezes melhor daqui a um ano, tá? Agora foi tudo na pureza do ser mesmo. Hum, vamos lá, gente. Ó, vem com o professor. Ó, Caia Hecate, Ave Hecate, nossa mãe sagrada. A nossa proposta agora no Instituto é encontrar uma linguagem comum que atravesse qualquer tipo de impedimento para que a informação chegue nas pessoas. Seja de viés religioso, seja de viés político, né, no sentido socioeconômico. Por isso as aulas estão abertas e públicas, certo? A gente hoje programamos essa aula para o dia 13, a gente não sabia que ia ter eclipse no dia 12, e a gente não sabia que dia 13 ia ser o dia de Hecate, certo? Então estava tudo já mapeado para isso acontecer, certo? E aí, gente, quando a gente chega aqui hoje para estudar, né, no dia 13, estudar sobre Hecate, né, a gente precisa já perceber que isso por si só já é o mistério dessa deusa operando em nós, né? Porque essa deusa, gente, ela nasceu lá mais ou menos na Ásia Menor, que é onde a gente tem ali o conhecimento, antes dela chegar e migrar lá para a Grécia, certo? E quando ela chegou na Grécia, reza a lenda, uma das poucas histórias que se tem registrada sobre Hécate, porque é uma divindade extremamente misteriosa, certo? Existem pouquíssimos registros, a não ser imagens dela e símbolos dela, né? Mas a maior parte de seus contos, né, foram perdidos ou nunca existiram, né? São transmitidos também nas tradições orais, mas de fato reza a lenda que ela é filha do titã Perses, que era o titã da destruição, com a titã Astéria, que é a titã dos oráculos da noite e das estrelas cadentes. Então, olha só, da força do deus da destruição, do titã da destruição e da titã dos oráculos nasce, então, Hécate, né?
É, e aí, gente, quando ela nasce, ela concentra em si um poder muito grande. Então, ela é uma deusa que ela carrega um simbolismo muito poderoso, né? A gente vê essa coisa das três faces, as três cabeças, a deusa da magia, né? Porque ela carrega esse potencial extremamente profundo do pai e da mãe. Mas qual que é a chave que chegou para gente? Que Hecate, qual que é o principal símbolo de Hecate? É o cão, porque existe uma conexão direta com a história dela e a constelação da estrela de Sírios, a constelação de Cão Maior. Ó o mistério, né? Então, ela que traz essa força de Sírios na força do Cão Maior é também a deusa dos cães, né? E aí, olha o mistério. Já começa aí o primeiro símbolo dela, né, gente? O primeiro símbolo que Hecate traz pra gente, o cão. Nossa, esse símbolo tá tão forte hoje no meu campo, é porque o cão, ele vai falar pra gente de amizade verdadeira, lealdade, companheirismo, instinto e intuição, alerta, olfato, audição, percepção sensoriais profundas sobre a vida, para que você saiba quem de fato são os seus aliados e quem está querendo predar você. Entende? E é através. Tenta enganar o cachorro. Chega uma pessoa com energia esquisita perto do cachorro. Veja como que ele irá reagir, né? Passa uma coisa estranha, começa a ter uns hábitos esquisitos para você ver se o seu cachorro não começa a latir para a parede, não começa a latir para os espíritos que estão lá na sua casa, né? Sim, então já começa por aí. O cão ele traz essa percepção, ou seja, desde o símbolo da amizade e da lealdade até o símbolo do instinto acurado e o instinto oracular, que tem muito a ver com o que a gente está conversando na aula de hoje com a purificação dos sentidos, o cachorro está simbolizado. Legal. Isso, gente, para nem entrar na questão do cachorro como símbolo de transição entre o mundo material e o mundo espiritual, como guardião de saberes e de segredos, né? Como a gente tem o Cérbero, inclusive, o cão de três cabeças, né? Que tinha uma relação também com o submundo e com o processo da morte e da vida, né? E aí, quando Hecate chegou, trazendo a sua força, e a gente já deu uma olhada nesse símbolo. Eu vou falar de acordo com os símbolos como eles foram aparecendo na história, tá? Reza a lenda que ela é uma das poucas deusas pré-olímpicas. Ou seja, antes de existir os deuses do Olimpo e Zeus destronar o pai dele na mitologia, né? Hecate já reinava. Ela já era deusa. Então, reza a lenda, num dos contos, que Zeus morria de medo da Hecate, né? Por que ele morria de medo da Hecate? Porque na época ela já dominava, ela era a deusa do mar, deusa da terra e deusa do céu. Ela já era a deusa tríplice. Olha o poder. Deusa das encruzilhadas, deusa dos mistérios, deusa das matriarcas e das ervas. Legal, já tinha um poder absurdo, né? E aí, Zeus, que representava a sociedade patriarcal é, grega, certo? Que não sei se vocês já estudaram história. Você tinha lá o animal, depois o escravo, depois a mulher, depois o grego, né? O cidadão grego, né? Então eles eram extremamente machistas, extremamente patriarcais. E aí, olha a sacada. Zeus morria de medo de Hecate. Morria né, do poder do feminino que podia. Por quê? Porque ele sabia que se Hecate tivesse um filho, esse filho herdaria todo o seu poder e esse filho seria capaz de destroná-lo. E aí diz que Deus propõe um acordo a Hecate. Ele diz: além de ser todo esse poder que você tem, eu vou te dar mais poder. Eu vou te dar poder sobre o nascimento e a morte. Eu vou te dar poder sobre o submundo. O pedido dele era o seguinte: eu te dou todos esses poderes, mas você nunca pode ter um filho. Você vai cuidar de todos os filhos. E você vai levar todos de volta no pós-vida. Mas você nunca vai poder ter filhos. Essa é uma das versões da lenda, tá, gente? Esse era o acordo. Agora, gente, olha só, olhando simbolicamente para essa história, a gente está falando do simbolismo de Hecate, mas vamos olhar aqui, né, para o senso crítico aqui da história. O sistema patriarcal
que, de alguma forma, tentava enganar o poder matriarcal da matriz, o único poder capaz de fato de destroná-lo. Gente, que é o poder da Terra, o poder da união, o poder dos grandes ciclos cósmicos. Olhe para os grandes impérios, olhe para tudo quanto é tipo de ser que já se achou poderoso aqui na face dessa Terra. Todo mundo virou fóssil. Todo mundo. Entendeu? O bagulho aqui, a sabedoria aqui é cíclica, o sistema aqui ele é muito profundo, ele se renova. E o patriarcado ele quer fazer a gente acreditar que não, que tem que trabalhar, que tem que fazer as coisas daquele jeito, né? E a gente sabe muito bem como é, tem que pagar as contas, né? E aí, quando a gente tem uma deusa como a Hecate ali, esse patriarcado ele se sente extremamente ameaçado. Por quê? Porque a Hecate devolve para a gente a autonomia sobre a nossa cura, sobre a nossa interpretação, os oráculos, o poder de viver a vida, o poder de transcender a vida e a morte, o poder de se conectar com a eternidade, o poder de se conectar com a chama na escuridão, que é outro dos símbolos que a Hecate vai trazer para a gente, que é o símbolo da tocha, que lembra muito o símbolo lá do eremita, né? Que é o símbolo exatamente que vai falar ali daquela centelha que ilumina a escuridão, porque um dos títulos de Hecate, um dos epítetos de Hecate é a Senhora da Escuridão. Por quê? Porque ela é uma deusa, ela é um ponto, uma centelha divina que brilha na escuridão mais profunda, tornando-a também a padroeira das situações difíceis e dos processos de crise. Porque ela consegue iluminar a escuridão com a sua tocha e a sua sabedoria, que representa o nosso autoconhecimento, a nossa intuição e a nossa conexão com a inteligência simbólica, né? Capacidade de interpretar, de extrair até do mais escuro da sua alma, até da situação mais absurda e mais dolorosa que você passou, uma sabedoria que lhe fará mais sábio, mais forte e mais capaz e mais você, certo? Então, olha só, ela com essa sabedoria sobreviveu, gente, ela é um símbolo do poder feminino que sobreviveu. Pré-grega, ela conseguiu atravessar todo esse domínio patriarcal e hoje é uma das deusas mais cultuadas em todo o mundo, uma das deusas ditas pagãs, né, aspas, pagãs aí, mais cultuadas em todo o mundo. Então, gente, a gente percebe que só por essa história, a gente vê que Hecate ela traz uma herança para a gente de força, uma herança para a gente de poder, uma herança da gente assim de autoconhecimento, de poder sobre a nossa própria vida, de autoinvestigação, né? Então, a gente falou dos cães, a gente falou das tochas, e agora eu vou falar das chaves, porque a Hecate também é a deusa das chaves, aquela que abre ou que fecha as portas que a gente quer que permaneçam fechadas, né? Então, ela também traz esse simbolismo profundo, né, sobre a nossa capacidade de regular a nossa vida, de abrir novas fases, né, de renovar os nossos ciclos e de dar uma nova oportunidade de virada de chave, de descoberta, de insight e de crescimento pessoal. Um outro símbolo sagrado dela é a adaga, e a capacidade de cortar através da ilusão, da mentira e do engano. Outra coisa que o oráculo faz. Gente, vocês estão vendo? Estão pegando a sacada aqui? O quanto que está conectado com a tarosofia simbiótica, né? A purificação dos sentidos, para que a gente consiga interpretar a vida, para que ninguém venha dizer para a gente como é que tem que ser vivida, para que ninguém se ponha nesse lugar, porque isso é um desrespeito a gente e a pessoa, porque, primeiro, a pessoa não vai saber, ela não vai conseguir colocar a gente no nosso lugar, porque o nosso lugar é a gente que encontra. E é um desrespeito você achar que o outro tem que te dizer isso, que o outro pode te dizer isso. Só que isso só nasce, gente, do autoestudo, da compreensão dos fenômenos, dos sinais, das sincronicidades, da magia que está chegando para a gente o tempo inteiro. Então, Hecate, ela traz a chave, ela traz a luz, ela revela a escuridão pelo sentido profundo que o cão nos traz, a intuição profunda que o cão nos traz. E ela vem com a adaga para cortar tudo e qualquer coisa que não esteja nos fazendo bem. E aí é uma chave que eu queria chegar aqui, que é o quê, amor? A gente descobriu estudando sobre Hecate hoje que Hecate é também a deusa das toxinas e dos nutrientes, seja das substâncias que fazem bem ao organismo, ou seja das substâncias que fazem mal ao organismo. Ela é uma bruxa, né? Então, por ela ser essa. Não é que ela é uma bruxa, ela tá muito associada às bruxas. E as bruxas trabalham com ervas, né?
Só que tanto ervas que curam, quanto ervas que são venenos, né? Então, tanto ela trabalha com a intoxicação, quanto também com a desintoxicação. Perfeito. E aí, essa foi a chave que a gente chegou aqui antes da aula, né? Que eu falei, amor, ela é a deusa do detox. Ela é a deusa do detox, exatamente o que a gente está se propondo a fazer na purificação do sentido com a alimentação simbiótica. Porque ela nos ensina que se nós estamos intoxicados, nós não conseguimos acessar a nossa intuição e nós somos facilmente manipulados. Lembra de Zeus lá? Zeus e o poder dele lá ameaçador, né? Ele tá lá para nos colocar medo, para nos controlar. E quando Hecate vem e nos devolve esse poder, a gente percebe que a gente não tem nada para temer, muito pelo contrário, né? Que a gente tem muito para agradecer e para crescer, e que a libertação e a revolução começa na autonomia da nossa vida, na autorresponsabilidade, na capacidade da gente se orientar para que a gente faça as melhores escolhas em relação à construção do nosso futuro, entendendo que o nosso futuro é coletivo, entende? Porque o seu futuro ele coexiste com o futuro de todos os outros. E aí vem uma outra chave de Hecate, que é o quê? A encruzilhada. E o poder dos relacionamentos e dos mistérios e do encontro dos destinos. Porque além de ser a deusa que rege essa comunicação dentro da encruzilhada, levando os mortos, né, ou trazendo os mortos para a vida, ou levando os vivos para a morte, né, ela também rege esse encontro sagrado entre as vidas. Esses processos, né, como hoje, né, vocês que se encontraram, que chegaram aqui nesse vídeo, nessa aula, né, essa encruzilhada, quantas encruzilhadas a gente teve que decidir, tomar decisões para que chegasse exatamente aqui, para que a gente estivesse aqui. Então isso também nos une. A encruzilhada ela também é um símbolo de união, ela é um símbolo de conexão e ela é um símbolo de discernimento sobre quais caminhos nós queremos tomar em relação à nossa vida e um lembrete constante de que são infinitos caminhos disponíveis e que exatamente a chave da nossa vida está em não trilhar aquele que é mais legal aos olhos dos outros, principalmente do status quo da sua época, mas aquele que melhor representa quem você é. Porque é no mistério de ser quem você é que você será também exatamente aquilo que a vida precisa que você seja. Porque para ser qualquer coisa, já tem algo sendo. Para ser você, não tem ninguém. Então, se você não está sendo você, alguma coisa fica faltando. Entende? E todo o seu coletivo, todo o seu ecossistema é prejudicado por isso. Então, todos esses simbolismos, essas chaves, a encruzilhada, né, as três cabeças de Hecate, que vão representar essa trindade sagrada, que vão representar a matéria, espírito, né, e a mente e o universo mental, né, vão representar um monte de numerologias aí, a própria imperatriz do tarô, né, a própria ideia, né, de matéria. E quando você pega lá, você vê as imagens de Hecate antigas, né, ela tá ali na encruzilhada e uma cabeça olhando para frente, outra olhando para cá e outra para cá, é um triângulo, né? De forma que ela está atenta a todas as ramificações, todas as possibilidades e todos os caminhos, e vigilante a todos, sempre atenta, principalmente com aqueles que querem enganar, trapacear, caluniar, porque existe uma face também dessa deusa, que eu acho que é essa última face aqui que eu vou trazer, né, que vem junto com essa adaga e que vem junto também com esse mistério da lua nova, essa face escura dela, né, que é a deusa também da cobrança, né, que é aquela também que quando você está distraído e desconectado de você mesmo, é aquela que vai tecer também o caminho para que você passe pela crise e você relembre que você precisa buscar a sua centelha, o seu autoconhecimento para você se reconectar com o seu poder pessoal. Então, eu também possui essa parte. E as pessoas que desrespeitam a vida e que, de alguma forma, estão desconectadas do processo da continuidade e da manutenção do equilíbrio evolutivo, ela, de alguma forma, né, traz ali também, através da intoxicação, através das próprias consequências das nossas ações, né, as dificuldades que a gente precisa passar para que a gente possa despertar e crescer com isso também. Eu acredito que é isso que eu tenho para trazer do simbolismo. Gente, Hecate tem sincretismo pra caramba. Tipo, é muito difícil você só pegar e falar de Hecate assim, desse caminho aqui. Por isso que ela é um exemplo muito forte de símbolo. Porque por detrás de tudo isso fica o quê? Uma deusa
poderosa que sobreviveu a todo o nosso tempo histórico e hoje volta para lembrar para a gente que Deus não é só pai, Deus também é mãe, né? E eu acho que talvez essa seja a grande mensagem que essa grandíssima mãe tem para trazer para a gente hoje na atualidade. E para que a gente volte a equalizar e respeitar a sabedoria que vem, sim, do masculino, mas também toda a herança e a sabedoria que vem do feminino, e a gente possa se tornar seres completos em nós mesmos. Eu acho que só o fato da gente ter percebido, né, exatamente no dia de hoje, o quanto houve de manifestação de pessoas falando de Hecate, né? E nem todos os anos foram assim. Esse ano foi um ano diferente aí, com relação às pessoas trazendo mais a força dela, né? Falando mais da força dela agora nesse dia 13. Então, o que que Hecate veio ensinar pra gente, né? No momento que a gente pegou esse simbolismo e falou, tá bom, vamos ancorar esse simbolismo então. O que que esse simbolismo tem para ensinar pra gente? Né? E são grandes lições, assim, o fato da nossa encruzilhada, da gente ter se colocado, né, nesse lugar de estar aqui para passar uma mensagem. Então, as chaves, né? Então, ela deu uma chave para gente. Falou assim, ó, vocês querem passar essa mensagem faz sentido para vocês? Então, vamos passar, tá aí, a chave está aberta, a porta está aberta, ó, as pessoas chegaram, né? As pessoas entraram para receber essa mensagem também. Né? Então, as tochas, né, a iluminação, o que que a gente está querendo trazer de consciência aqui nessa aula? Qual é a informação que a gente está querendo deixar para vocês, né? Então, acho que foi um pouco disso. E agora a gente queria trazer uma coisa mais prática, mais dinâmica, assim, para vocês fazerem nesse momento, né? Então, a gente vai dar um tempinho. Na gravação do vídeo, a gente vai cortar essas partes, mas a gente vai dar um tempinho para vocês, quem conseguir pegar aí um papel e uma caneta. Se não quiser fazer a dinâmica agora, tá tudo bem, pode assistir o vídeo depois e fazer depois. Mas se tiver a oportunidade de fazer agora, pega um papel, uma caneta. Se não quiser pegar um papel e caneta, quiser só ali no celular mesmo, escrever ali as coisas no celular, também pode escrever, mas o legal mesmo é o papel e a caneta. Então, quem tiver um papel e a caneta aí, pode trazer para cá. Então, a gente vai trazer uma dinâmica aqui com relação aos 4 elementos. Então, a gente vai trabalhar esses 4 elementos. Qual é a finalidade disso? Então, beleza, eu vou trazer aqui uma mensagenzinha bem prática, como se eu fosse ensinar crianças, do jeito que eu falaria agora com as minhas filhas aqui para explicar isso para elas, né? Então, gente, vamos pensar o seguinte: com tudo isso que a gente falou, eu vou trazer um resumo prático e simples aqui. Temos nós aqui os nossos 5 sentidos. Temos a nossa visão, temos a nossa audição, nosso olfato, nosso paladar, o nosso tato. E eles funcionam como antenas, captando informações através dos símbolos. Então, tudo é símbolo. Então, através dos símbolos, nós estamos captando informações, seja de forma consciente ou inconsciente. Mas nós estamos captando informações a todo momento. Essas informações, elas vão lá para o nosso sexto sentido. O nosso sexto sentido como essa mente inferior, né? Que também ali, a morada, digamos que é a morada do nosso ego, né? Então, essa mente, se ela está toda intoxicada por causa dos nossos sentidos, ela está toda turbulenta. O nosso ego, ele se identifica com essa mente, ele acredita que ele é aquilo e ele vai criar mais daquilo, mais caos, mais doença, mais problemas, mais dificuldades. E ele cria aquilo através da inconsciência. Isso a gente faz a todo momento. A cada fragmento de segundo que você está vivendo, você está criando uma realidade. Que a gente não percebe, isso inconscientemente está acontecendo. Mas aí tem o nosso sétimo sentido. Os pensamentos que você está gerando o tempo inteiro a partir das coisas que você está vivendo, que você está experienciando, estão conectados com esse sentido. Seria esse sexto sentido. Esse sexto sentido. Que são os pensamentos e as ideias que chegam a partir, né, das informações que adentraram o seu campo ali simbólico. Nossa, ouvi uma notícia. Ah, então estou processando uma informação aqui dentro do cérebro mesmo, né? A gente traz o sexto sentido relacionado ao nosso cérebro. E aí a gente traz o nosso sétimo sentido como o nosso coração. E o nosso coração como a morada, então, da nossa centelha divina. É onde habita a nossa centelha divina. E aí, quando a gente está em conexão, né? Nosso cérebro ali com o coração, nossa mente inferior com a nossa mente superior,
Aí a gente abaixa esse ruído, acalma esse ruído da nossa mente, esse ruído do nosso ego, e aí a gente cria a nossa realidade desejada. Então a gente ouve muito falar sobre isso, mas aí a gente tenta, 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 mas não consegue entender que a chave é o quê? A chave está na purificação dos sentidos. Então, através de escolhas conscientes para purificar os nossos sentidos, a gente pacifica essa mente. E a gente consegue se conectar com a centelha e co-criar a nossa realidade. Nossa centelha é nosso eu superior, né? Seria de nosso sétimo sentido e é da onde nasce a nossa intuição, certo? Então, com a mente turbulenta, com os sentidos contaminados, a gente não consegue escutar a força da nossa intuição e a gente perde toda essa capacidade de decodificação consciente das informações que estão chegando para a gente, que não podem nos levar, então, a um raciocínio, né? A um processo de reflexão capaz de mudar a nossa atitude, né? De maneira a nos direcionar melhor em relação às nossas escolhas. Se você estiver muito intoxicado, você vai estar com filtros de realidade ali, principalmente na sua visão, né? Então você está com filtros, muitas camadas. Então, às vezes, o símbolo está ali, ou você nem percebe que ele está ali, ou ele já vem de uma forma insignificante, ou já com uma visão bem negativa daquilo, né, que está acontecendo. E às vezes você não consegue ver com clareza o que, que a vida está querendo ensinar você com aquele pequeno beija-flor que passou voando na sua janela, sabe? Então, quando a gente está desconectado, quando a gente está intoxicado, eu diria, o beija-flor vai passar e a gente nem vai ver o beija-flor. A gente está lá preocupado, meu Deus, tem que sair correndo aqui, chama as crianças, vai para a escola, porque tem que pagar os boletos no final do mês. Então, tipo assim, não tá nem do seu beija-flor. Mas quando a gente acorda num dia, a gente fala assim: nossa, hoje eu vou acordar, não vou pegar o meu celular, já vou sair disparado vendo coisas. Tipo, deixa eu me silenciar aqui um pouquinho, pelo menos que só tenho 5 minutos, mas que sejam 5 minutos abençoados que eu tenho. E eu vou me tranquilizar, eu vou sair ali fora e eu vou olhar para o céu. Eu vou ver como é que tá o céu. E daquilo dali a vida já vai falando com você. Eu duvido que você nunca teve uma experiência de você falar: caraca, a vida tá falando comigo pelos sinais. Nossa, tem alguma coisa nisso que tá acontecendo comigo. Quantas vezes já não aconteceu com você? Nossa, que sincronicidade. Ah, os números iguais. Exatamente isso. E quanto mais a gente está purificando os sentidos, mais a gente presta atenção em tudo isso, mais consciente da criação da nossa realidade nós estamos. Porém, tem um ponto. Nós estamos na matéria e nós somos humanos. Então, a gente está susceptível a muitas coisas aqui, querendo escolher ou não escolhendo. A gente está susceptível. E a gente tem que aprender a ter o equilíbrio. Porque, como eu falei, antes eu vivia no extremo da poluição. Assim. Tipo, eu era a pessoa, a poluição em pessoa era eu ali. De todas as formas, eu não, nossa, não captava nada. Meus sentidos super poluídos, a minha conexão com a espiritualidade, tipo assim, né? Não acreditava nem em Deus, em nada, assim, tipo, totalmente caótica. Aí eu fui para um outro lugar de purificação, onde eu criei uma bolha dentro de mim que só conseguia viver essa purificação dentro da bolha na pandemia. Mas no momento que eu ia ter relações com outras pessoas, me conectar com outras pessoas, e aí eu adentrava ao campo dessas pessoas também, aí eu ficava com vontade de comer isso, de comer aquilo, aí eu ficava não e tal, e eu precisava estar dentro da minha bolha, porque dentro da minha bolha eu estava protegida. Mas quando eu saía para fora, aí o que que eu faço agora? E aí que eu entendi a importância do equilíbrio. Não é nem estar intoxicado demais e nem estar na pura santa luz purificada ali, tipo assim, virar um monge. Também não é para mim, né? Quem quer, quem gosta, quem quer ser monge, ótimo, assim, mas não é a minha realidade. Então, dentro da minha realidade, eu precisava encontrar esse equilíbrio. E aí como que a gente traz esse equilíbrio? Eu vou ensinar para vocês. No finalzinho, eu vou trazer isso para vocês. O que que é esse equilíbrio? Mas por enquanto, vamos lá. Então, acredito que todos tenham pegado aí seu papel e sua caneta. E a gente vai começar, então, a dinâmica dos 4 elementos. E essa dinâmica dos 4 elementos, a gente vai começar com terra, água, ar e fogo, seguindo a mesma sequência da metodologia do professor Vari. Então, vamos lá. Elemento terra. O mapeamento das 5 antenas sensoriais. Então, agora a gente vai fazer um mapeamento. Começando lá com o elemento terra, vamos fazer um mapeamento das nossas antenas. Como que as nossas antenas estão? Então, primeira pergunta,
Bom, vamos lá. Primeira pergunta eu vou colocar aqui no chat. Então, vamos lá. Visão, os olhos. Quais imagens, telas, feed de comparação ou noticiários sensacionalistas você consumiu em excesso? Então, vamos olhar para a nossa visão nesse momento. Como que tem sido aí? Pega a sua última semana. Quais foram os conteúdos que você mais consumiu visualmente nas últimas semanas? Foram filmes, foram séries, foram vídeos no YouTube? O que foi que você consumiu aí através da sua visão na maior parte do tempo? Escrevam aí. Quais fofocas, músicas de frequência pesada, reclamações ou ruídos você permitiu que te atravessassem? Pode ser isso, ou pode ser que não. Pode ser que você já passou uma semana ouvindo mais frequências vibracionais, que você estava mais tranquilo, mas o que que é? Não tem julgamento, tira qualquer julgamento. Então, quais foram as coisas que chegaram aí essa semana pela nossa audição? Quais as músicas que você mais ouviu essa semana? Os áudios, rádio, podcast. Agora o próximo, paladar, a boca. Então, quais alimentos ultraprocessados, substâncias tóxicas ou palavras amargas atravessaram a sua boca? Isso já trazendo assim, mas pode ser também que você fale, nossa, essa semana foi incrível aqui para mim, fiz um jejum de silêncio, estou no mês de Omoru, não estou falando muito, estou mais silenciada por aqui, me alimentei muito bem. Como que tá? Quando você vai lá no supermercado, quais são as escolhas que você mais tem feito, assim, de alimentos para consumir? Você tem pegado mais frutas ou você tem pegado mais industrializados? Como que tá? Gente, tira julgamentos, não existe julgamentos aqui. A gente está só sinalizando. Ó, a tocha de Hecate está vindo aqui iluminar para a gente se autoconhecer através das escolhas que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Não tem problema nenhum, a gente escolhe o que a gente quiser. Ninguém está aqui para dizer nada. É a nossa própria consciência, né? Que tem que falar, nossa, isso não está fazendo bem para mim, mas o outro é o outro. Então, se para mim não está fazendo bem, eu preciso olhar para isso. Agora, se eu estou fazendo tal coisa e está me fazendo bem, ótimo também. O que importa é a gente estar se sentindo bem, em paz. Qual a qualidade do ar que você respira? Quais cheiros e ambientes estagnados você frequentou? Qual a qualidade do ar? Você está mais no campo? Você está mais na cidade? Você tem sentido aromas da natureza? Você tem ficado próximo de óleos essenciais? Ou você tem sentido bastante cheiro de fritura? Perfumes com cheiros fortes? Esses cheiros são cheiros naturais, são cheiros químicos. O maior órgão do nosso corpo humano. Como estão os movimentos do seu corpo e os produtos aplicados sobre a pele? O maior órgão do corpo humano. Então, como que está a sua movimentação física? Você tem ficado mais parado? Você tem estado mais ativo? Você tem feito algum tipo de movimentação, de exercício com o seu corpo? Quais são os produtos, né, os cremes que você tem passado, os perfumes, os desodorantes, os shampoos, condicionador, maquiagem, quais são as coisas que você tem utilizado aí com mais frequência? Então, agora a gente, né, fez aí essa passagem pelo elemento terra, fazendo esse mapeamento, trouxemos esse mapeamento aí dos nossos sentidos para a gente analisar. E agora a gente vai para o elemento água. Então, o elemento água ele tem uma reflexão aqui para gente. Olhando com honestidade para a lista do elemento terra, como esse consumo sensorial deixou o meu cérebro racional e o meu ego? Quais foram as reações e emoções geradas? Ansiedade, medo, escassez.
Então, agora vamos olhar com honestidade. Vamos olhar com honestidade para a lista que a gente fez. Com todas essas coisas que a gente colocou, como que a gente se sentiu durante a semana aí? Ou será que a gente se sentiu muito bem, em paz, tranquila? Então, agora, próximo elemento, o elemento ar. O elemento ar, ele vem trabalhar, então, aí com o forte, né? No tarô, a gente traz o elemento ar como o naipe de espadas, né? Então, é o forte. Qual corte drástico e imediato eu declaro hoje com a adaga de Hecate sobre o meu consumo sensorial para desacelerar o cérebro e pacificar a minha mente inferior? Qual é o corte drástico? De tudo isso que você colocou aí que você está assistindo, qual é a coisa que você olha e fala, cara, isso daqui está me prejudicando? Nossa, se eu continuar fazendo, tendo essa atitude aqui, se eu continuar poluindo esse sentido, isso daqui está me prejudicando, eu preciso, nossa, eu preciso olhar para isso de verdade e cortar, assim. Mesmo que não consiga tudo de uma vez, mas, né, vou olhar para isso e vou ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Esse hábito eu não quero ter mais. Esse hábito não está me fazendo bem. Eu falando sobre mim, uma das coisas que mais tem pegado desde o pós-parto é a questão do sedentarismo, né? Então a gente tenta ali voltar a fazer o movimento, mas é tipo assim, o que que eu escolho? Eu acordar cedo, fazer um yoga ou dormir um pouquinho mais, porque eu não consegui dormir à noite. E aí tentar equilibrar isso. Eu falo, não, mas eu tenho que me dedicar a fazer o meu yoga, eu preciso movimentar meu corpo, não dá para ficar parado. O movimento gera movimento. Então, para mim aqui, por aqui é a questão do exercício físico. A minha tem sido um pouco dos hiperindustrializados também, que a gente acabou se permitindo muito também durante o processo da gestação. Eu botei aqui em específico leite condensado, que foi um alimento, né, que quando eu me exponho, eu sinto, assim, uns 10 minutos depois eu já sinto o efeito de baixa de energia, assim. Já fica um negócio meio esquisito, assim. Então, esse foi o que eu reparei aqui, o que eu me comprometi em, pelo menos por enquanto, até eu estar tendo resultados melhores, eu estarei cortando. Lembrar do equilíbrio, né? Que se a gente falar, nunca mais vou fazer isso, mentira. A vida vai vir, vai falar, vai fazer você fazer aquilo para você dizer, vai, fala que nunca mais. Digo por experiência própria. E agora, então, a gente vai para o elemento fogo, que é o naipe de paus aí no tarô. E o elemento fogo, então, com o meu cérebro pacificado e o portal do meu coração aberto, qual é a nova realidade e intenção consciente que eu escolho manifestar a partir da minha centelha divina? Então, supondo aqui agora que você já mapeou, já mapeou tudo que você tinha para mapear, já entendeu como é que está a sua situação, já decidiu aí, já entendeu o que que isso está gerando em você, nos seus sentimentos, decidiu o que que você quer cortar e agora vamos supor que você já está aí conectado com a centelha. Você já está com a sua mente pacificada e já entendeu o recado, está conectado com a centelha. O que que você quer manifestar através da sua centelha divina? Em conexão com a centelha divina, qual é a manifestação que você quer realizar? Bom, gente, então agora acho que é isso. Quem escreveu, acho que já. Bom, Lena e Sandra, que eu estou vendo aqui. A velhinha está com a câmera para cima. Bom, mas enfim, vamos dar continuidade então. E agora, nesse momento, Verinha, nesse momento, então, a gente vai trazer uma meditação. E esse é o momento onde a gente vai se conectar com a energia de Hecate, né? Porque a gente trouxe ela para cá, né? A energia dela para cá. Então, a gente vai se conectar com essa energia e a gente vai trazer, integrar, né? Toda essa dinâmica que a gente fez, essa simples dinâmica que a gente fez aí de autoanálise. Aí a gente vai integrar através dessa meditação e após essa meditação, então eu vou entregar uma chave para vocês. Então vamos lá. Então, volta a se conectar com aquela respiração, com o barulhinho do oceano, no ritmo das suas ondas, na sintonia do seu coração.
De olhos fechados, ajuste a sua postura, mantenha a coluna ereta e os ombros relaxados. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz, preenchendo o peito e o abdômen, e solte devagar pela boca, soltando todo o peso do dia, toda a tensão do corpo. Conecte-se com a energia soberana desse portal. Sinta a presença ancestral de Hecate, a Senhora das Encruzilhadas, guardiã dos limiares e dos símbolos, mestra da desintoxicação, detentora das tochas, da adaga sagrada e das chaves dos portais. Em sua tela mental, visualize-se caminhando por uma trilha sobre a luz da lua. À sua frente, você chega ao centro da encruzilhada. Lá está Hecate, em toda a sua majestade e poder. Suas duas tochas iluminam a noite. Em sua cintura brilham as chaves sagradas. Em suas mãos reluz uma adaga de prata. E ao seu lado estão os cães sagrados da proteção e da percepção. Hecate olha nos seus olhos com sabedoria profunda. Ela sabe que você veio até aqui para purificar o seu templo, pacificar o seu ser e transmutar a sua realidade. Ela aproxima uma de suas tochas reluzentes para iluminar o que esteve oculto. Veja a luz da tocha revelando o estado das suas 5 antenas sensoriais, seus 5 sentidos físicos. Relembre agora o que você acabou de mapear na dinâmica do elemento Terra. Olhe para a poluição e os símbolos tóxicos que entraram pelas suas antenas. As imagens e telas pesadas da visão nos olhos, os ruídos e fofocas de audição nas orelhas, o acúmulo no paladar da boca, o ar e cheiros estagnados do olfato no nariz e o descuido do tato da sua pele. Volte-se agora para o seu sexto sentido, seu cérebro racional, a mente inferior e a morada do ego. Traga à memória a resposta do elemento água. Sinta como essa poluição sensorial deixou o seu cérebro saturado, gerando um mar de ansiedade, ruído mental, medo e reatividade no piloto automático. Diante desse cenário, Hecate impunha sua adaga sagrada de prata, o símbolo do discernimento puro e do corte libertador. Ela entrega essa adaga à sua mão para realizarem movimentos juntos. Relembre exatamente o pacto de corte que você declarou no elemento ar durante a dinâmica. Em um movimento preciso, firme e libertador, a adaga de Hecate corta todos os cordões invisíveis, o vício nos estímulos tóxicos e os nós que amarravam seu cérebro ao caos e à ilusão do ego. Sinta esses cordões se rompendo agora. O ruído cessa. O cérebro, seu sexto sentido, finalmente se desacelera e se pacifica. O seu templo mental está limpo. Com o corte realizado, Hecate retira da sua cintura suas chaves douradas sagradas. Com a primeira chave, ela se aproxima do seu passado e das portas das suas 5 antenas sensoriais. Ela gira a chave e tranca definitivamente o acesso do caos, da distração e do automatismo à sua mente. O ciclo da poluição está trancado. Com a segunda chave, Hecate toca o centro do seu peito, o seu sétimo sentido, o seu coração. Ao girar a chave sagrada no seu coração, ela destranca o portal da sua mente superior. A névoa mental se dissipa totalmente. Com o cérebro pacificado, a sua centelha divina assume o seu trono sagrado no coração. O seu canal direto com o divino está limpo, desobstruído e radiante. Com o templo purificado e a centelha divina habitando o seu coração, traga à memória a intenção que você escreveu no elemento fogo durante a dinâmica. Hecate aproxima uma de suas tochas do seu coração. O fogo sagrado acende a sua nova intenção.
A nova realidade que você escolheu manifestar agora brilha com intensidade, clareza e certeza absoluta. A partir desse momento, com a mente pacificada e a centelha divina no comando, você passa a ler e decodificar todos os símbolos ao seu redor, dos sonhos à natureza, sendo guiado com sabedoria pela espiritualidade. Agradeça a Hecate, aos seus símbolos sagrados, à adaga libertadora e às chaves que abriram seu novo caminho. Guarde no seu peito a certeza de que o poder da limpeza, do corte e da cocriação consciente vivem dentro de você. Respire fundo. Sinta os seus pés no chão. Movimente suavemente o dedo das mãos, os dedos dos pés. Traga essa clareza e paz para o momento presente. E quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Cari Hecate, Ave Hecate. Gratidão, grande mãe. Gratidão, gratidão, gratidão. Voltando aqui agora, em primeiro lugar, eu agradeço de verdade, assim, a confiança mesmo de todos que permaneceram até agora aqui com a gente, ouvindo e dando a oportunidade da gente poder trazer algo novo, assim, isso é muito valioso mesmo, a confiança de vocês. É um estudo que a gente inicia e agora a gente não está mais sozinho, não é mais só eu e o Rian falando, né? Eu e o Vari falando sobre isso. Agora é um estudo que a gente abre para quem quiser, de fato, vivenciar isso junto com a gente. O que seria vivenciar isso? Seria estarmos atentos e estudando sobre os nossos sentidos, estarmos atentos e purificando os nossos sentidos, e vendo o que isso vai trazer de resultado para a gente, como a gente vai passar a captar e se conectar com a espiritualidade, com a nossa centelha divina através dos simbolismos, estando atentos e presentes a todo momento. Nesse momento, a chave que eu gostaria de trazer para vocês, né? Deixa eu voltar aqui dessa meditação. A chave que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: eu quero saber quem aí está afim de se estudar na prática, porque beleza, a gente veio aqui, a gente trouxe teoria, a gente falou, explicou, e a gente não dá para soltar vocês no mundo e falar assim, agora vai, se vira com essa informação aí. Não, a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso, né? E, e aí agora chega o nosso laboratório, né? O momento onde a gente vai se experienciar. Tem uma coisa dentro do budismo, quando eles falam sobre a purificação dos seis sentidos, é que eles falam sobre os 7 dias mensais de abstinência, que seriam os 7 dias mensais de purificação dos sentidos. Então, a minha proposta é que a gente não precisa viver na plena purificação e parar de fazer as coisas que a gente gosta e parar de comer coisas que a gente gosta, mas que em apenas 7 dias do mês a gente se proponha juntos a estarmos em um grupo aonde a gente vai fazer purificação. Então, cada mês a gente vai estar trabalhando uma temática de acordo com o simbolismo do mês. Então, esse mês a gente está com simbolismo de Omolu, com simbolismo de Hecate, com simbolismo de Oxumaré. Então, a gente já está trabalhando isso. A gente vai ter agora, que começa no sábado, a Quaresma de São Miguel, que é 40 dias que a gente faz aí de orações, de limpezas, né, do Arcanjo Miguel, para nos proteger. Então, tudo isso é simbolismo que está envolvido aqui nesse mês. E a gente poder passar juntos pela semana simbiótica, que é uma semana, né? São 7 dias, no caso, são 3 dias de preparação, onde a gente vai passar mais informações e vai orientar como que é feito o processo. E depois mais 7 dias que a gente vai purificar, cada dia purificando um sentido. E assim a gente começa aos poucos a entender o que seria fazer essa purificação. E fazendo 7 dias, você faz 7 dias nesse mês. Ao mês que vem, você pega e faz mais 7 dias. No mês que vem, você faz mais 7 dias. E aí você vai vendo o resultado que isso vai trazer na vida de pouquinho em pouquinho. Quando chega um momento e você pega e fala assim, caraca, eu tinha um hábito e esse hábito eu fui limpando ele nas purificações e agora já não faz sentido mais. Já é uma coisa que eu não quero mais mesmo viver, assim, que já entendi que não tá me fazendo bem. E aí acaba se findando, né? Você já não sente mais a necessidade daquele hábito.
falando, né, abertamente, assim, um dos hábitos que eu tinha mais forte em mim com relação à visão, que era o que mais me poluía, era a questão da pornografia. Então foi quando eu entendi isso, falei, cara, não quero ficar me contaminando, não quero ficar assistindo pornografia, consumindo pornografia, porque você está me trazendo informações, está me deixando estranha aqui dentro de mim, eu estou entendendo coisas estranhas, então não quero mais. E aí quando eu entendi isso, depois eu nunca mais, é claro, é um processo que vai indo, né, gradual. Você entende primeiro que você não quer mais, depois quando você vê, você fez de novo, só que daí você já fez e já tá tipo assim, nossa, mas não tá legal, tá desconfortável isso, aí depois você faz uma outra vez, você fala, nossa, não, mas não, até que chega uma hora que você fala, não quero mais isso. Daqui para mim não é uma parada que não faz mais sentido. E assim a gente vai se purificando pouco a pouco, sem nenhum tipo de cobrança, sem tem que isso, tem que aquilo, tem que fazer dessa forma, tem, não tem que nada. É um estudo, é um processo de autoconhecimento. É no dia a dia, é nas nossas escolhas diárias, e cada um vai ter uma escolha diferente, porque às vezes o fulano mora com a mãe, e a mãe cozinha de tal forma, mas aí a mãe usa muito sazon, sei lá, a mãe bota muito sazon na comida, e a gente já sabe que o sazon não tá legal, tipo, glutamato monossódico, é um monte de coisa que tem ali que tá poluindo o nosso paladar, então a gente vai acabar não sentindo os sabores direito das coisas, então tá poluindo, tá contaminando. Então, como que eu vou limpando aos poucos? E não significa que eu nunca mais vou comer a comida da minha mãe que tem sazon. Pode ser que em algum momento eu vou fazer, mas não é uma parada que vai ser já fixa, né, diária. Todo dia eu como aquilo, todo dia, porque aquilo dali tá virando meu hábito, minha rotina. Então, se tá virando meu hábito, minha rotina, que resultado que você está me trazendo? Que às vezes a escassez que a gente está sentindo, né? Às vezes a perturbação, brigas, caos, coisas que ficam ali, é do que a gente está criando de realidade. Nossa, fiquei lá uma semana assistindo uma série que era só de treta, só de briga, só de caos. Eu estava imerso naquilo, assistindo aquilo viciadamente. Quando eu vejo na minha realidade, eu já estou criando aquilo. A gente foi assistir uma série que era brasileira e falava muito palavrão na série. Quando eu vi, eu tava assim com as meninas, oh, porra! Eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque eu estava me contaminando, digamos assim, com tantas informações, tantas palavras que eu não tenho costume de falar. E eu estava falando ali com as meninas, com as minhas filhas. Eu falei, nossa, cara, é isso. A gente está sendo a todo momento reprogramado, né? Nem aquela música da Pitty, né? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Então, tipo, a gente precisa se desconfigurar, assim, tipo, opa, peraí, o sistema tá me trazendo assim, tá querendo que eu seja dessa forma, e para eu quebrar isso, eu tenho que usar o meu livre-arbítrio, que Deus me deu, e fazer as minhas escolhas, tomando as minhas ações de forma consciente, né? Então, é isso, assim, que a gente queria trazer. Aí, com relação à semana simbiótica, bom, para quem vai estar assistindo a gravação, provavelmente esse mês você não vai conseguir fazer, porque a nossa semana de preparação já vai começar amanhã. Então, amanhã a gente já começa a preparação para iniciar a purificação na segunda-feira, né? Na próxima segunda agora. Então, é sexta, sábado e domingo de preparação. Na segunda-feira a gente começa. Então, se der tempo de você entrar para participar no grupo também, será muito bem-vindo, mas eu acredito que talvez não dê agora, nessa oportunidade, mas a gente vai seguir todos os meses fazendo a semana simbiótica e a semana simbiótica relacionada à temática do mês, trazendo dinâmicas, propondo dinâmicas de purificação com relação à temática do mês, para o que a gente quer co-criar juntos. Porque se a gente está purificando, é com o objetivo de co-criar de forma consciente. Então, vamos purificar juntos e co-criar a nossa realidade juntos de forma consciente também. E ver o que vai dar desse experimento que a gente vai estar fazendo e criando juntos aí. Então, acho que para quem é do YouTube é isso, né? Sim, a gente agradece muito você ter ficado até aqui. A gente espera que, se você ainda não faz parte do nosso grupo lá no WhatsApp, você venha participar com a gente de forma gratuita, se conectar com a nossa comunidade, pertencer, estudar junto com a gente. Lembrando de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de deixar o seu comentário sobre o que essa aula te agregou, o que te trouxe, né? E, claro, de seguir a gente nas todas as redes sociais que também vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo. É isso aí. Então, gratidão, gratidão a todos aí do YouTube. Eu vou saudar aqui o nome, para ficar registrado Verdade. nesse vídeo, o nome das pessoas que Que estão aqui até ficaram o final. aqui.
Então, gente. Vera, Lennon, Sandra, Aline, Maria, Nicole, Cristina, Dani, Sam e, Alô, e a Beatriz. Lu. Oi, Gratidão pela Lu. vida de vocês. Nicole, falei, Nicole? Falou. Falei de novo, Nicole, porque é muito querido. Gratidão pela vida de vocês. Gratidão, gente. Então, agora vamos encerrar a nossa gravação e vamos seguir aqui as nossas conversas, indo para a nossa finalização também.